segundo São João, capítulo 20. Inicialmente, versículos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se acabem os 1000 anos. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Como se vê, o acontecimento com que se inicia este capítulo parece seguir-se em ordem cronológica aos acontecimentos do capítulo anterior. As perguntas que aqui se levantam são: quem é o anjo que desce do céu? É Jesus? Que vem a ser a chave e a cadeia que ele tem na mão. E o abismo, que é? Que significa a prisão de Satanás durante 1000 anos. Vamos por partes. Primeiro, seria este anjo o Cristo de Deus, como supõem muitos? Não é não. Um raio brilhante de luz desce do antigo serviço típico diretamente sobre esta passagem do Apocalipse. Assim, o Cristo é o grande e autêntico sumo sacerdote desta dispensação. No dia da expiação, antigamente, é bom recordar, 2 bodes eram tomados pelo sacerdote e sobre eles se lançavam sortes, uma sorte pelo Senhor, outra pelo chamado bode emissário. Aquele sobre o qual caía a sorte pelo Senhor era então morto, e o sangue levado para o santuário, para fazer expiação pelos filhos de Israel, depois do que os pecados do povo eram confessados sobre a cabeça do outro, ou seja, do bode emissário, que era conduzido para o deserto ou lugar desabitado, pela mão de um homem designado para esta missão. Ora, como Cristo é o sacerdote desta dispensação, temos de concluir que Satanás deve ser o bode emissário antitípico, e por alguns argumentos fortes que vamos alinhar. Primeiro, o termo hebraico, que significa bode emissário, aparece na margem do Levítico de Moisés, capítulo 16, versículo 8. Azazel. Sobre este versículo, observa a gente, bode emissário, Verbochar, Spencer, segundo a opinião mais antiga dos hebreus e cristãos, comprova que Azazel é o nome do diabo, de Satanás. E assim vemos também confirmado em Rosenmiller. O idioma siríaco tem Azair, o anjo forte que se rebelou. Ora, aqui evidentemente é indicado Lucifer. Assim temos a definição do termo bíblico em 2 línguas antigas, com a mais velha opinião dos cristãos em favor da opinião de que o bode emissário é um tipo de Satanás, o anjo do mal, o espírito do mal.
Mitchell escreve: o que vai confirmar tudo isto é que as mais antigas traduções consideram Azazel como nome próprio. A paráfrase caldaica e os Targums de Jonatas o teriam certamente traduzido se não fosse um nome próprio, mas não fizeram. A chamada versão dos 70, a mais antiga tradução grega, já o traduz. Apopompaios, palavra aplicada pelos gregos a uma divindade maligna apaziguada à custa de sacrifícios intermináveis. Outra confirmação se encontra no livro de Enoque, onde o nome Azazel, evidentemente corruptela de Azazel, é dado a um dos anjos caídos, mostrando assim que era a compreensão geral dos judeus naquele tempo. Ainda outra evidência se encontra no árabe, onde Azazel é empregado como nome do espírito mau. Além disso, temos a evidência da obra judaica Zohar, dos escritores cabalísticos, rabínicos. Dizem eles que era corrente entre os judeus o seguinte provérbio: no dia da expiação, um dom a Samael. Daqui Moisés Gerundinensis é levado a dizer que não se trata de um sacrifício, mas somente feito porque mandado por Deus. Outro passo na evidência é quando encontramos esta mesma opinião passando da igreja judaica para a primitiva igreja cristã. Todos sabem que Orígenes foi o mais erudito dos padres, e num ponto como este, no significado de uma palavra hebraica, o seu testemunho é digno de confiança. Pois bem, Orígenes diz: aquele que é chamado nos 70 Apopompaios, e no hebreu Azazel, não é senão Satanás, o espírito do mal. Portanto, em vista das dificuldades que acompanham qualquer outro significado e da acumulada evidência em favor deste, Hengstenberg afirma com grande confiança que Azazel não pode ser outro senão o nome de Satanás. Segundo ponto, na acepção comum da palavra, a expressão bode emissário é aplicada a qualquer que se tornou sujeito à alçada da justiça, e ao passo que é revoltante para todas as nossas concepções do caráter e glória do Cristo de aplicar este termo, apresenta-se como designação muito apropriada do diabo, que é chamado nas Escrituras Sagradas o acusador, o adversário, anjo do abismo, Beelzebul, Belial, dragão, inimigo, imundo, espírito mau, pai da mentira, homicida, príncipe dos demônios, serpente, tentador e tanta coisa mais. Terceiro ponto. O terceiro motivo para esta posição é o modo impressionante como se harmoniza com os acontecimentos relacionados com a purificação do santuário celeste, tanto quanto nos é revelado nas Escrituras da verdade. Então vemos no tipo A o pecado do transgressor transferido para a vítima. B, esse pecado levado pela ministração do sacerdote e o sangue do sacrifício para o santuário. C, no 10º dia do 7º mês, o sacerdote, com o sangue da expiação pelo pecado do povo, tirar todos os seus pecados do santuário e lançá-los sobre a cabeça do bode emissário. D, o bode levá-los para o deserto. Basta verificar o Pentateuco de Moisés
na parte do Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 4. Capítulo 4, versículos 3 a 6. Capítulo 16, versículos 5 a 10, 15, 16, 20 a 22. Ora, correspondendo a estes acontecimentos no tipo, vemos agora no antítipo a grande oferta pelo mundo feita no Calvário, o sangue derramado por Jesus pela salvação do homem decaído. B, os pecados de todos os que se apropriam dos méritos do derramado sangue do Cristo, pela fé nele, levados pela ministração do próprio Cristo, ao apresentar o seu sangue para o santuário da nova aliança. C, depois de o Cristo, o ministro do verdadeiro tabernáculo de Deus, como diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 2, ter acabado sua ministração, removerá do santuário os pecados do seu povo e colocará sobre a cabeça de seu autor o antitípico bode emissário, que é Satanás. E, finalmente, Satanás será enviado com eles para a terra desabitada. Tudo isto é o próprio acontecimento descrito nos versículos que estamos estudando. O serviço do santuário, no tempo aqui determinado, está concluído. O Cristo põe sobre a cabeça de Satanás os pecados que têm sido transferidos para o santuário. E não são mais imputados aos santos. Finalmente, Satanás é enviado não pela mão do sumo sacerdote, mas pela mão de outra pessoa, segundo o tipo, para um lugar aqui chamado o abismo. E tudo isso prova que esse anjo não é Jesus. Claro que estamos diante de um cipoal de símbolos. Toda esta passagem é enigmática e vamos ter que explicá-la aos poucos. Isto é muito profundo, é o que há de mais profundo na face da terra. Vamos agora à chave e à cadeia. Ninguém pode aceitar que a chave e a cadeia sejam literais. São antes usados como símbolos do poder, da autoridade com que este anjo é revestido por Deus nesta oportunidade. Agora o abismo. O uso desta palavra no original, que o Apocalipse foi escrito em grego, supõe um lugar de treva, desolação e morte. Assim, no Apocalipse 9, versículos 1 e 2, é aplicada às áridas planícies do deserto da Arábia. O São Paulo apóstolo aos Romanos, capítulo 10, versículo 7, é aplicado à sepultura. Mas a passagem que especialmente derrama luz sobre o significado da palavra aqui é Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 2. Lemos aí que havia trevas sobre a face do abismo. Todos nós sabemos o que se pretende dizer nesta passagem pela palavra abismo. É aplicada à terra no seu estado caótico. É precisamente o significado que deve ter neste terceiro versículo do Apocalipse 20. Lembremos-nos de que, nessa altura, a terra será um vasto cemitério de desolação e de morte. A voz de Deus abalou-a
até os seus fundamentos. As ilhas e montes foram removidos dos seus lugares. O grande terremoto lançou por terra as mais poderosas obras dos homens. As 7 últimas pragas deixaram suas pegadas desoladoras sobre o mundo. A glória abrasadora que acompanha a vinda do Filho de Deus contribui com sua parte para a desolação final. E os ímpios foram entregues à morte, e sua carne putrefata e seus ossos almacentos jazem insepultos, dispersos, abandonados desde uma a outra extremidade da terra. Assim está a terra vazia, desolada e a sua superfície transtornada. Onde está esta profecia? Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 24. E assim regressa, pelo menos parcialmente, ao seu estado original de caos, isto é, de confusão. Vê o profeta Jeremias, capítulo 4, versículos 19 a 26, em particular o versículo 23. Que melhor termo podia empregar-se do que este? Abismo, para descrever a terra girando assim em sua carreira de treva e desolação durante 1000 anos. E aqui está Satanás encerrado durante esse tempo, no meio das ruínas que suas próprias mãos indiretamente cavaram, incapaz de fugir da sua triste habitação ou de reparar, no mínimo que seja, sua tremenda ruína. E a prisão de Satanás? Sabemos bem que o espírito do mal, para operar entre os homens, tem de ter pessoas sobre as quais possa operar. Daí as chamadas obsessões, conscientes ou inconscientes. Sem estas, evidentemente, ele nada pode fazer. Mas durante os 1000 anos da sua reclusão, na terra, todos os santos estão no céu, no reino de Deus, fora do alcance das suas tentações. E todos os ímpios estão mortos, fora do seu poder, poder enganador. Sua esfera de ação está circunscrita com a sua reclusão na terra. Ele está preso, condenado por todo esse período a um estado de inatividade desesperante. Isto, para sua mente maléfica, que tem estado tão ocupada durante mais de 3000 anos, enganando, estragando a felicidade do mundo, é um castigo da mais tremenda severidade. Gente que gosta de fazer o mal, gosta de estar sempre em atividade. Trancar uma pessoa dessas é um tormento. Agora imagine o chefe dessas pessoas. Satanás, Luzbel, Satã, Lúcifer, o diabo. Segundo esta exposição, Satanás estar preso significa apenas que estão fora do seu alcance as pessoas sobre as quais ele opera. O ser solto significa que pela ressurreição se encontram de novo numa posição em que pode voltar a exercer sobre elas o seu poder. Com esta exposição,
Até que alguns pretendem mofar, dizendo que trocamos os lugares, prendendo os ímpios e não o diabo. Mas quantas vezes ouvimos, nas transações diárias da vida comum, expressões como estas: meu caminho está fechado, minhas mãos estão amarradas, estou emparedado, estou de pés e mãos atados. Ora, quando se usam semelhantes expressões, nós compreendemos que se haja literalmente posto no caminho algum obstáculo intransponível, porque suas mãos estavam literalmente presas em cordas ou cordéis. Evidentemente não. É um conjunto de circunstâncias que o impedem de agir. Aqui se passa exatamente a mesma coisa. E por que não se considerar a Bíblia Sagrada um pouquinho da imensa liberdade de expressão que se dá a todos os homens nas relações comuns da vida? Mais do que isto, há aqui uma grande limitação do poder de Satanás, que bem pode chamar-se uma prisão. Ele já não tem poder para atravessar o espaço, subjugar. Mas como o homem está circunscrito à terra que nunca mais deixará. Por isso é que ele já sabe que lhe resta pouco tempo para acontecer tudo isto. É a sua liquidação. O espírito do mal será liquidado, irremediavelmente liquidado. Mas infelizmente isto só depois do grande sofrimento que vem aí na batalha do Armagedon. Esta é a batalha final. Nela não vão apenas batalhar os mortos, todos vão batalhar, os vivos e os mortos e os vivos. É um símbolo do manguito, como está na Bíblia Santa. Mas agora, no dilúvio de fogo, anunciado por São Pedro, numa das suas epístolas. Esgotou-se a paciência de Deus. Nem Jesus mais é o advogado dos homens. Deixou a sua mediação de lado. Não é mais o mediador. O que aguarda os homens é o julgamento inapelável. Depois da segunda morte. Esta é a mensagem desse capítulo. Vai chegar a hora de Satanás ser preso, mas enquanto não é, está desesperado, procurando perder os homens que se submetam aos seus caprichos. Meus amigos e meus irmãos, meditem bem, porque é chegada a hora de escolher entre o bem e o mal, entre o Cristo e o Anticristo. Que ninguém se iluda, como adverte o apóstolo dos gentios. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Vale a pena fazer um sacrifício, deixar de lado tanta diversão estúpida que só traz nojo, cansaço, e pensar um pouquinho mais no mais importante livro da atualidade, que se chama Apocalipse. O Apocalipse de Jesus segundo São João, porque não é de João.
é de Jesus. João é apenas o grande vidente, o extraordinário psicógrafo desta obra eterna. O futuro pertence a quem souber Apocalipse. A nação que souber o Apocalipse dominará todas as nações. Esse é o maior código de segurança nacional. Não há segurança nacional onde exista a ignorância do Apocalipse. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre.